Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco da forma como está a avaliar aquilo que se vai passando no Reino Unido sob este ponto de vista. Nomeadamente em termos de desemprego e de inflação, principalmente em termos de inflação, o Reino Unido está com um comportamento errático e difícil de controlar. Perante algum caos económico que se vai vivendo no Reino Unido, no resto da Europa, no resto do mundo, por causa da inflação e do aumento das taxas de juro, é a primeira vez que, confrontados com o facto de já não pertencerem à União Europeia, os britânicos perceberam finalmente que terão feito um disparate com o Brexit? É uma boa pergunta, mas a resposta tem que ser nuance. E eu quase começaria pelo fim. As sondagens que são feitas no Reino Unido e por vários institutos de sondagem revelam que a maioria da população, hoje em dia, perante aquilo que foi a decisão tomada em 2017 no referendo, eh, em que por 52-48 os britânicos decidiram abandonar a União Europeia, mas hoje em dia a maioria da população acha que, uma maioria acha que foi uma má decisão, isto é, que teria sido preferível fazer ao contrário. Mas isto não significa que haja uma maioria de pessoas que achem que se deve retomar outra vez a reentrada na União Europeia. Claro. Parece contraditório, mas tem a ver também com a maneira britânica de ser. Eh, Hoje em dia De é qualquer difícil. maneira, também é bom que a União Europeia não tenha uma espécie de porta giratória para entrar e sair sempre que houver um solavanco nas sondagens, não é? Não, e julgo que na União Europeia seria muito difícil e os britânicos teriam que pagar um preço muito elevado no caso de quererem de pedirem essa adesão. Mas não está nas estrelas, e já falaremos disso, digamos, de qualquer a decisão da natureza política, quer à esquerda, quer à direita, de pedir a entrada, o regresso à União Europeia. O que acontece, o balanço do Brexit não está feito, e porque tem um problema aqui no meio, é que no balanço do Brexit misturam-se os efeitos que são difíceis de ponderar, quer da pandemia, quer agora da guerra. E, portanto, quando alguns índices se alteram e se considera que são devidos ao Brexit, aqueles que são fiéis ao Brexit, à ideia de sair da União Europeia, e que já são menos do que o que eram. Aparentemente há menos 20% daqueles que votaram a favor de ficar na União Europeia, a favor de sair da União Europeia, agora não votariam assim. Estamos a falar, portanto, um quinto dessa população. Mas, portanto, há aqui uma ideia de que o que se passou, entretanto, noutros domínios, obscurece um pouco esta questão e obscurece os efeitos do Brexit. Mas os especialistas, aqueles que analisam estas questões, acham que o Brexit teve um efeito bastante negativo na vida dos cidadãos britânicos. E convém dizê-lo, além de ter um efeito bastante negativo, não teve os efeitos bastante positivos com que foi vendido por parte dos militantes do famoso movimento Leave, deixar. Esse movimento achava que, por exemplo, e lembro-me daquele caminhão vermelho a dizer 350 mil libras por mês para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, por semana, peço desculpa, por semana para o Serviço Nacional de Saúde. E quem estava à porta desse caminhão chamava-se Boris Johnson. Uh, e, portanto, todos os mitos criados naquela altura, a questão de que ia acabar o red tape, a burocracia, e que tudo se tornaria mais fácil sem as leis europeias, porquê? Porque os conservadores britânicos venderam a ideia de que as leis em Bruxelas eram feitas por Bruxelas, não explicando que eram feitas por Bruxelas com o voto dos ministros ingleses, portanto, que lá estavam. Tudo isso, os mitos que se criou relativamente à facilidade com que o Reino Unido ia ter no comércio internacional e, em particular, no comércio com os Estados Unidos, que iam ser uma espécie Exatamente. de salvação, e nós verificamos que depois os Estados Unidos nesta matéria são de uma grande frieza, como se aliás se viu com a própria União Europeia, mas também quando os ingleses lá foram, no sentido de tentar um acordo especial
para, no fundo, usufruir aquilo que sempre se chamava, do lado britânico, a special relationship, a relação especial com os Estados Unidos não veem esta special relationship da mesma maneira. E por isso Nem os Estados Unidos de Trump, nem tampouco os de Joe Biden, que talvez tenha mesmo. sido aquilo que mais desmotivou os britânicos. António, por uma razão simples, é que os Estados Unidos têm uma política externa gerida, e os ingleses são talvez os primeiros que deveriam perceber isso, por Exato. interesses. Quer dizer, e portanto, e os interesses são aquilo que prevalecem em todos os momentos, na definição, eu diria democrática, da posição americana, que é defender aquilo que são os seus interesses. Os ingleses, aliás, tinham aquela velha frase de um antigo primeiro-ministro inglês, dizer, os ingleses não têm amigos, só têm interesses. Vale a pena dizer que se calhar às vezes têm interesse em ter amigos, mas isso é outra história. Exatamente. Eh, e portanto, tudo isso falhou, e depois há um conjunto de índices importantes, eu tomo nota aqui de alguns, quer dizer, a questão houve uma queda de 7% do comércio, houve uma queda de 6% do investimento, é a economia do G7 que mais tempo demorou a recuperar. Há os aspectos da inflação e das taxas de juros que são mais elevadas do que a média europeia. eh, e depois houve o efeito da circulação de pessoas de fundo, da limitação da presença de membros da União Europeia, de cidadãos da União Europeia no Reino Unido, que representavam, os fluxos anuais representavam em 2015 cerca de 50%, e agora representam um quinto ou assim. Eh, Desapareceu, de certa maneira, aquele fantasma da imigração que esteve muito subjacente às pessoas que votaram a favor do Brexit. Então estamos aqui, mesmo aquele que defendia o Brexit de forma descabelada, Nigel Farage, considera que o Brexit foi que não teve êxito. Talvez porque considerar que devia ser feito um hard Brexit total e uma completa ruptura com a União Europeia. Se repararmos bem, os governos britânicos, em particular este governo com grande sensatez, Rishi Sunak, conseguiu, digamos, um modelo, não sabemos se é praticável de forma completa, de resolução de uma questão importantíssima, que já aqui falámos muitas vezes, que é a relação entre a Irlanda do Norte, que está inserida no mercado interno europeu, e a Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra, Escócia e País de Gales, que saem do mercado interno. Portanto, há aqui uma tentativa de encontrar aqui mecanismos. Diz-se que o novo governo trabalhista teria uma atitude mais aberta, mas vale a pena dizer, Keir Starmer, líder trabalhista, que toda a gente aponta como o próximo primeiro-ministro britânico quando as eleições vierem a ter lugar, ainda pode faltar algum tempo, e a gente sabe que o tempo às vezes muda as coisas, hum, já disse que não quer regressar nem ao mercado interno, nem à chamada pauta comum de aduaneira da União Europeia. Ao mercado interno, portanto, tem a ver com a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, a livre circulação de capitais e a livre circulação de serviços. Estes quatro, as chamadas quatro liberdades. Neste momento, digamos, o Reino Unido tem regimes particulares em relação a quase todos eles, mas está, por exemplo, neste momento, vedada em matéria, por exemplo, de entrada no mercado de serviços europeus. Portanto, isso tem sido terrível para o Reino Unido nesse aspecto. E, portanto, estamos aqui num tempo de, para já, maturação daquilo que são as soluções existentes. Este acordo, chamado Acordo do Windsor, que foi feito entre Rishi Sunak e a Comissão Europeia, já está a ser posto a teste, e este ponto é importante, e há a possibilidade de haver algumas zonas de cooperação no futuro, como se fazem com países terceiros, no fundo, e o Reino Unido é um país terceiro. Veremos em que medida é que há vantagem por parte da União Europeia para fazer isso, porque só se a União Europeia estiver interessada, não é necessariamente pelo interesse britânico que as coisas vão adiante. Vamos ver se isto acomoda. O saldo global, como volto a dizer, as pessoas hoje, até porque há muitas pessoas novas que em 2016 não votavam e que hoje pressentem que o facto de não serem membros da União Europeia tem efeitos negativos na sua vida. Essas pessoas hoje, se calhar, se votassem, teriam predispostos a votar de outra maneira, e as pessoas velhas também, as pessoas mais velhas, mantêm, aparentemente, muito o seu sentimento eu diria, de soberania nacional, embora em termos muito retóricos, que conseguiu ganhar com o Brexit.
Uma pergunta para a resposta muito rápida, embaixador, e pedindo eu desculpa pelo meu desconhecimento, não faço a menor ideia se há alguma lei da União Europeia que determine se há um prazo mínimo para que um país que saia possa voltar a entrar. Mas do seu ponto de vista, é algo que vai voltar a acontecer? É algo que seja razoável que venha a acontecer? Isto é razoável que em determinada altura volta a haver um referendo vinculativo sobre a possibilidade de regressar, do Reino Unido regressar à União Europeia? Portanto, nunca se pode dizer que não, em definitivo. E a prova provada é que quando a União Europeia foi criada, o Reino Unido não quis fazer parte. O Reino Unido, que na altura criou uma zona de livre câmbio dentro do espaço europeu, que era a EFTA, e num certo momento, para a qual aliás cooptou Portugal, e num certo momento percebeu que isso o estava a alienar daquilo que era uma grande força económica, que era a União Europeia, e procurou entrar. Aí teve dificuldades, criada pelos franceses, por De Gaulle. Eh, Esta decisão foi uma decisão não completamente, eu diria, digerida dentro do Reino Unido. O Reino Unido foi sempre um parceiro relutante dentro da União Europeia. Eu tive na Embaixada em Londres 4 anos durante o tempo da Sra. Thatcher. Aliás, assisti à queda da Sra. Thatcher e ao movimento que tinha muito a ver com essa resistência à Europa, que esteve sempre ali a atravessar o Partido Conservador. Eu acho que vai ter que passar mais uma geração ou duas até que haja uma vontade dentro do Reino Unido para se juntar à União Europeia. Mas também depende muito, António, do que for a União Europeia nessa altura. Pois claro, evidente. Se a União Europeia, entretanto, evoluir para modelos menos integrados, pode facilitar a entrada do Reino Unido. Eu não sei se estes alargamentos à outrance que estão em perspectiva, que é em relação aos Bálticos, à Ucrânia, etc., não diluirão ou não criarão mecanismos e modelos de cooperação diferenciada que podem, de certa maneira, ajudar a que um país com a idiosincrasia do Reino Unido possa voltar a isso. Mas eu acho que enquanto o trauma lá estiver, e eu também vivi na Noruega, e na Noruega também fizeram um referendo, e o referendo foi negativo, e a Noruega já estava com um passo dentro da União Europeia, e na Noruega continua a ser uma questão quase tabu, a entrada para a União Europeia, e portanto acho que vai demorar muito tempo, e os ingleses são, para o bem e para o mal, muito teimosos. Muito bem, muito obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Pode voltar a ouvi-lo no podcast que encontram no site do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.